Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos continuar a nossa aula falando a respeito aí de magnetismo, tá certo? Eu fiz uma aula teórica, hoje nós vamos fazer aí alguns exercícios, tá? Ó. Primeiro exercício, gente, ó, como se eu tô fazendo aí meio adaptado, tá? Esse exercício aí é um exercício da da FUVEST, tá, gente? Mas ele tá um pouco adaptado. Mas a ideia, né, geral é essa daí. Uma pequena bússola deslocada lentamente ao redor de um ímã de barra, a partir do ponto P, sobre essa linha tracejada, realizando uma volta completa, né? Ó, ela realiza uma volta completa, tá? E aí, quantas voltas a agulha da bússola dará? Pessoal, a gente tem que pensar, né, nas diversas posições que a agulha da bússola teria. Por exemplo, tá, gente? Ó, aqui nesse ponto, ó, a agulha da bússola ela vai obedecer essa linha de campo magnético, tá? Ó. Então ela estaria apontando para cima. Aí aqui, mais ou menos, ó, ela já estaria nesse sentido, tá? Então aqui ela já estaria assim, ó. Tá certo? Quando chegasse aqui, ó, nesse ponto, ó, olha o sentido da seta aqui, ó. Então ela já estaria para baixo. Ou seja, tá, gente, ó, daqui até aqui, ó, ela já deu meia volta. Ó. Tava para cima, virou para baixo, tá? Aqui, por exemplo, gente, ó, ela teria que acompanhar essa linha de campo magnético. Então ela estaria assim, ó, apontando nesse sentido. E aqui em cima, ela acompanharia essa linha. Então ela estaria apontando para cima novamente, tá? Então, ó, aqui embaixo ela estaria para cima, lá em cima também. Então, ou seja, daqui até aqui, gente, ela já deu uma volta. Ela estava apontando para cima, virou para baixo e voltou para cima. Ó. Ela já deu uma volta completa. E aí é só você continuar, ó. Olha a seta aqui. Aqui, pessoal, ó, não estaria apontando para baixo? Então, se ela tivesse aqui, estaria apontando para baixo. E aqui, ó, nessa posição, já ia girando, virava. Então, ou seja, tá, gente? A agulha da bússola, ela daria 2 voltas, tá, gente? 2 voltas completas. Vamos tentar reproduzir isso daqui, ó. Ó, tá aqui a bússola, certo? Vamos fazer um ímã nesse formato aqui, tá, gente? Vou desmontar o meu octaedro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem uma bolinha aqui. Ó. Só para dar um... Ó. Vou colocar ele aqui em cima aí, ó, tá? Como se ele fosse o ímã. Eu não vou poder fazer essa volta aqui, tá, gente? Muito próximo, né, ó, porque a agulha da bússola, né, ó, é um ímã também, né? Então ela, ó, tá apontando aqui, gente, ó. Ela tá apontando aí para baixo, né? Vamos inverter aqui, ó. Só para ficar igual o desenho, não? Tá? Ah lá. Tá apontando para cima, não tá, gente? Vamos dar a volta. Estão ó, vendo aí o ponteirinho? Olha lá, gente, ó. Aqui já tá apontando para baixo. Ó. Vamos continuar, ó. Olha a agulha da bússola mexendo. Agora já tá apontando para cima novamente, né? Opa. Deixa eu ir com a outra mão aqui agora. Opa. Aqui ela já foi para baixo novamente, tá dando muito reflexo aqui, tá, gente? Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo.
Aí. Tá? E continuando, virou para cima, novamente. Certo? Então, se vocês perceberem, só o ponteiro da agulha, ó, ele, em meia volta aqui no ímã, ele já deu uma volta completa. E aí, do outro lado, deixa eu mostrar aqui, né, de novo, né? Olha lá. Ele já deu mais uma volta. Tá certo? Então, ó, isso daqui uma experiência para demonstrar o que realmente acontece aí, tá? Pessoal, segundo exercício. Um deuteron descreve trajetória circular de raio 50 centímetros em um campo magnético de módulo igual a 2 Tesla, tá? E aí ele deu π igual a 3,14, deu a massa do deuteron, tá? Gente, deuteron é uma partícula que tem um próton e nêutron, tá certo? Deu a massa dele, deu a carga dele e tá falando aí que a força magnética é resultante, ou seja, tá, gente? A força magnética é a única força que atua nesse corpo aí, tá bom? Se ele tá fazendo uma trajetória circular, tá, gente, né? Eu poderia utilizar a fórmula do Habib, né? Tá? Pra gente chegar aí na fórmula na velocidade, tá? Então, ó, Habib, me vê um kibe, né? Eu vou isolar aqui o V, tá, gente? Então, o que, que vai ficar? Ó? Velocidade, né, raio, carga e campo dividido pela massa. Tá ok? Como eu tinha comentado com vocês, tá, gente? Aqui a carga é positiva, tá? Mas mesmo se fosse negativa, tá? A gente deixaria ela só apenas o valor, tá? Não coloca aí sinais. Deixa eu colocar um pouquinho mais para lá. Tá dando para ver aqui? Deixa eu puxar aqui. Aí. Raio, pessoal, 50 centímetros eu tenho que colocar em metros, então 0,5. A carga, pessoal, tá aqui, ó. Carga elementar, né, ó. Lembra desse valor aqui, né, gente? Carga elementar, né, ó. Como eu falei para vocês, né, que é um próton e um nêutron, então a carga elementar aí do próton, tá? O B é o campo magnético, ó. O campo magnético ele está falando que vale 2 Tesla. E dividir aí pela massa, né? 3,4 vezes 10 menos 27. Tá certo? Pessoal, o que acontece, né? Aqui, gente, eu poderia cancelar, né, o campo magnético aqui, ó. 2 vezes meio vai dar 1. Certo? 1,6 dividido por 3,4, 1,6 é praticamente a metade de 3,4, tá, gente? Né? Ele seria aí um pouquinho a menos. Então isso daqui vai dar um valor aproximado, tá, gente? Daria aí meio, se fosse 3,2 aqui, ficaria meio, né? Mas como dá um valor aí aproximado, tá? Então eu vou colocar aí mais ou menos aí, ó, 0,47 vezes 10. Aqui, gente, ó, subtrai os expoentes, né? Então vai ficar 10 elevado a 8. Normalmente a gente não deixa, tá, gente, o número decimal, tá? Coloque aqui, né, passa a vírgula para cá, fica melhor. Coloca assim, ó, 4,7, ó. Só que daí como você aumentou o seu número uma casa, você diminui aqui, ó. Tá certo? Então vai ficar vezes 10 elevado a 7, ó, metros por segundo. Como eu utilizei aqui tudo o sistema internacional, né, gente, ó,
a minha velocidade tem que sair aí no sistema internacional também. Tudo bem, turminha? Letra B, pessoal, ó. Qual o período, né? Ó? Gente, ó, como eu tenho a velocidade e eu tenho aí uma trajetória circular, eu tenho um raio aqui, ó. O que é o tempo de dar uma volta, né? Pode lembrar da fórmula da velocidade mesmo. Como é um movimento circular, né? Eu poderia pensar, né? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Então, o tempo, que seria o período, seria a distância. O que é a distância aí de uma volta, né, gente? Não vale 2πr? Né? E aí eu vou dividir pela velocidade. Ó. Então vai ficar 2 vezes o π. Ele pediu para fazer o π igual a 3,14, né? Ó. Raio, 50 centímetros, então coloca meio metro. E a velocidade, ó, essa velocidade que a gente achou aí, ó, 4,7 vezes 10 elevado a 7. Mais uma vez, pessoal, 2 vezes meio dá 1. Então eu vou tirar aqui, ó, 2 vezes meio dá 1. Então é só fazer 3,14 dividido por 4,7. Isso daqui também vai dar aí um valor aproximado, né? Ó, tá? Então vai dar mais ou menos aí, ó, 0,67 vezes 10 elevado a menos 7. Mesma coisa que eu falei aqui, tá, gente? Não deixem 0, tá? Ó. Passem uma casa aqui, ó. E aí, como eu aumentei um algarismo, eu vou diminuir um algarismo aqui, tá? Então vai ficar vezes 10 elevado a menos 8 segundos, tá? Esse daqui que é o período, tá? O tempo para dar uma volta. Gente, um tempo bem curto, né? Ou seja, ele está circulando aí muito rápido, tá bom? Pessoal, para a gente finalizar a nossa aula, tal, falei que ia fazer aí só exercícios aí com vocês, né? Eu tenho um exercício teórico, tá? Eu tenho aqui, ó, partículas. Tá falando aí, ó. Uma mistura de substâncias radioativas encontra-se confinada em um recipiente de chumbo, né? Com uma pequena abertura por onde pode sair um feixe paralelo de partículas. Então, ó, as partículas elas vão ser lançadas aqui. Aí o que aconteceu, tá, gente? Uma partícula, quando ela entrou, ela foi desviada para cá. Partícula 1. Uma partícula não sofreu desvio, passou direto, a partícula 3. E a outra partícula sofreu um desvio, veio para cá, partícula 2. Gente, ó, esse exercício é um exercício que a gente tem que analisar de acordo com a regra, né? Ó, regra da mão direita. Olha aqui o símbolo, pessoal, xizinho. Lembra que eu falei para vocês, ó, que quando o campo magnético, né, ó, é representado por X, é entrada. Quer dizer que ele está nesse sentido, ó, apontando para a página. Então eu tenho que fazer com a minha mão esse sentido, tá? O meu polegar, tá, gente? Deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui, ó, para ficar mais claro aqui, ó. O meu polegar, ó, ele tem que apontar no sentido do lançamento. O sentido do lançamento aqui, ó, tá para lá, tá? Então meu polegar tem que apontar para lá. E o meu tapa tá em qual sentido aí, ó? Para cá, ó. Vou dar um tapa para cá. Então esse tapa, gente, quer dizer o quê? É o sentido aí da força magnética. Então a força magnética tá para a esquerda. Essa regra serve para carga positiva ou negativa? Muito bem, gente. Carga positiva, né? Ó, tá? Então essa regra vai servir para carga positiva. Então, ou seja, quem foi para cá é positivo, tá? Então essa carga 1 aqui, ó, positiva. Quem foi no sentido contrário? Negativa. Tá? Quem passou direto? Carga neutra, tá certo?
Carga neutra não sofre ação da força magnética, tá? Então o 3 aí, ó, é a carga neutra. Tá ok? Então, ó, cargas opostas, né, gente? Uma vai para um sentido, outra vai para o outro, e a carga que não está carregada, ela passa direto. Por quê, gente? Porque a fórmula da força, ela depende da carga. Então, se a carga é neutra, ou seja, carga zero, né, ó, acaba anulando aí a força magnética aí, tá bom? Pessoal, por último aí, para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Exercício 4, ó, você tem aqui um elétron, tá, gente? Carga negativa. Ele está passando por uma região que tem um campo elétrico, tá? Não confundam, tá, gente? Ó, o Ezinho aqui, ó, é campo elétrico, né? O campo elétrico está apontando nesse sentido. Pessoal, vamos lembrar lá da parte de eletroestática, né? Ó? Campo elétrico uniforme, o céu, né? Ó? O que falava? Campo elétrico, tá, gente? Ele nasce em cargas positivas, vamos dizer, não. Então aqui essa placa tá eletrizado aí com carga positiva e aqui embaixo carga negativa, tá? Então, ó, o campo elétrico, para ele estar nesse sentido, tá, ó, de cima para baixo, então quer dizer que aqui em cima é positivo, aqui embaixo é negativo, tá? O elétron, pessoal, quando ele entra nessa região, para onde que ele vai? Para cima ou para baixo? Se a gente pensar só no campo elétrico, tá? Muito bem, gente, ó. Quem falou aí para cima, tá certo, tá? Ó. Por quê? Porque o negativo é atraído para o positivo. Então, ó, quando ele estiver aqui dentro, ó, ele vai estar recebendo uma força elétrica nesse sentido, ó, para cima, tá? E aí ele fala assim, ó, esse campo elétrico ele vale 50 volts por metro. Qual seria o valor do campo magnético para que o elétron não sofra desvio? Ou seja, gente, para que ele não sofra desvio, eu vou ter que ter uma força magnética, tá, gente, para baixo. Eu vou ter que ter uma força magnética para baixo, anulando a força elétrica para cima. Se essas forças se anularem, ó, o elétron vai passar direto, não vai sofrer desvio. Então eu tenho que garantir que a força magnética vai ser igual à força elétrica. Tá bom? O que é a força magnética, pessoal? Quem quiser colocar um módulo aqui na carga, tá, gente? Pode colocar, certo? O que é a força elétrica? Força elétrica não é o campo vezes a carga, gente? Estão lembrados disso? Não. Quando a gente foi ver lá a lei de Coulomb, né? Eu falei para vocês, né? A força elétrica é o campo vezes a carga, né? E aí o que acontece, ó? Olha a minha carga aí cancelando, tá? Então o que eu tenho, gente, ó? Eu tenho que a velocidade vale 25. Eu tenho que o campo vale 50, né? Então qual que deve ser o valor aí do campo magnético, né? A gente fala campo, né, gente? Campo elétrico vale 50 volts por metro, tá? Eu quero saber o valor do campo magnético, né? Então, campo magnético tem que ser um valor aí de 2 Tesla para que fique em equilíbrio. Tudo bem, gente? Certo? Por hoje é só, turminha. Só queria dar alguns exemplos aí de exercício para vocês, tal. E agora vamos treinar um pouquinho, fazer um pouco de exercício aí, uma parte bem gostosa da física, tá, gente? E uma parte muito importante, tá, gente? Tanto para o Enem gosta muito dessa parte aí e tal. Então vale muito a pena vocês estudarem, dar um pouco mais de atenção aí nesse conteúdo, certo? Até mais, turminha, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.